Se você acompanha Bluey, com certeza também ficou empolgado ao ver o novo integrante da família Heller que apareceu no final do episódio surpresa, que claramente é o filhote que Bluey terá no futuro. Mas, diante disso surgem as dúvidas. Quem é o pai do filhotinho da Bluey? Será que é o Mackenzie, o Jean-Luc ou algum outro cachorro que ainda nem conhecemos? Para entender isso melhor, temos que lembrar que desde o começo do episódio surpresa, já dava para sentir que o tema central da história estava diretamente ligado à ideia de formar uma família e ter filhos. A brincadeira de faz de conta da Bingo não deixa nenhuma dúvida, com ela cuidando de 4 filhotinhos imaginários. Ao mesmo tempo, é a própria Bluey que leva a questão mais longe, perguntando diretamente a Tilly se ela mesma teria filhotes no futuro. A conversa abre caminho para muitas teorias. Porém, o final do episódio é o que realmente causa o maior frisson entre os fãs. Afinal, aquele filhotinho é da Bluey ou da Bingo? Muita gente acredita que poderia ser da Bingo, porque a caçula da família Heller estava brincando com a vovó e o vovô antes mesmo da Bluey aparecer. Isso indicaria que o pequeno filhotinho já estava na casa antes de toda a cena da caça acontecer. Mas há um detalhe muito importante que praticamente confirma que o filhotinho é mesmo da Bluey. Ele está usando um brinquedo idêntico ao que ela usava no passado. Isso não apenas reforça a ideia de que o filhotinho é descendente direto da protagonista, mas também serve como um ótimo toque nostálgico para os fãs da série. Claro, isso não significa que a Bingo não possa ter seus próprios filhotes no futuro. Afinal, ela mesma imaginou uma verdadeira creche com 4 filhotinhos para cuidar. Outro momento curioso do episódio é quando o filhotinho aparece na porta após a Bluey e a Tilly já terem entrado. Isso sugere que tudo foi planejado pela Bluey para surpreender o vovô Bandit, uma ideia que tem tudo a ver com a personalidade da cachorrinha azul. Falando nisso, Bandit merecia mesmo um prêmio por sua paciência em todas as brincadeiras que as meninas criaram ao longo dos anos. Até mesmo depois de idoso, ele continua sendo alvo da aventura delas. Coitado do Bandit, né? Agora que está praticamente confirmado que o filhotinho é da Bluey, a pergunta que não quer calar é: quem é o pai? E isso nos leva às teorias mais discutidas pelos fãs. A primeira delas é também a favorita de muita gente. Se prepara e vem com a gente desvendar um pouco mais dos incríveis segredos escondidos da nossa amada Bluey. Sem dúvida, o episódio Acampamento é um dos mais emocionantes de toda a série Bluey. É nele que conhecemos o adorável labrador roxo Jean-Luc, um filhote encantador que, mesmo falando apenas francês, consegue estabelecer uma forte amizade com a Bluey quase que instantaneamente. A comunicação limitada entre os dois parece até mágica, provando que a linguagem universal da amizade não precisa de palavras. Durante o episódio, os dois brincam juntos, dividindo momentos de pura alegria e diversão. Mas, quando chega o momento da despedida, é impossível não se emocionar. Bluey, ainda muito pequena, não entende que Jean-Luc não estará mais ali no dia seguinte para brincar com ela. Essa despedida inesperada é de partir o coração, tanto para os personagens quanto para os espectadores. Mais tarde, vemos um lampejo do futuro, quando Jean-Luc e Bluey se reencontram, ambos aparentando estar um pouco mais velhos. Nesse reencontro, algo surpreendente acontece. Jean-Luc agora parece compreender e falar o idioma da Bluey. Talvez esse encontro ocorra quando a protagonista já tenha seus 12 anos, uma idade citada pela Calypso como um momento em que a vida começa a tomar novos rumos. Os olhares trocados entre os dois e o balançar alegre de suas caudas revelam a felicidade genuína do reencontro. Mesmo antes desse reencontro, o impacto de Jean-Luc na vida de Bluey é muito claro. Ela ficou visivelmente abalada com a partida repentina do amigo, como podemos notar em sua expressão triste e nas palavras de conforto da Tilly. A explicação da mãe sobre como algumas pessoas passam pelas nossas vidas e deixam marcas profundas, mesmo sem permanecerem fisicamente, é um dos momentos mais tocantes do episódio. O mais curioso é que Bluey não esqueceu facilmente de Jean-Luc. Episódios depois, observamos desenhos feitos por ela, nos quais o pequeno labrador roxo está presente, provando que as memórias de sua breve amizade continuam vivas. Esse detalhe reforça que a conexão entre os dois foi realmente especial. Outra pista intrigante aparece na pelagem do filhote de Bluey, que é vista no futuro. As cores claras com tons arroxeados podem ser um indício de que Jean-Luc seja o pai. Além disso, uma de suas orelhas está levemente caída, algo característico de labradores, que possuem orelhas maiores naturalmente inclinadas. Embora todos esses detalhes sugiram que Jean-Luc pode ser o futuro marido da Bluey, o criador da série ainda não confirmou essa teoria. Isso deixa espaço para especulações e para considerar outras possibilidades. Afinal, poderia haver outro personagem desempenhando esse papel no futuro. Mas antes de entrar nesse assunto, queremos saber: você acha que o filhote da Bluey é menino ou menina? Se você acha que é um menino, comenta aqui embaixo garoto, mas se você acha que é mais uma menininha para o seriado, comenta garota. Vamos ver qual time vence dessa vez. Continuando nossa teoria sobre o pai do filhote de Bluey e os possíveis candidatos, se você prestar atenção, no caso do Jean-Luc, fica evidente que ele e sua família têm suas raízes fora da Austrália. Um dos detalhes que mais chama a atenção é o molho usado pelos pais dele durante o jantar, que nos dá uma pista clara de que eles são do Canadá. Esse detalhe se confirma ainda mais pelo fato de o pequeno labrador roxo falar francês durante o episódio. Afinal, o francês é uma das línguas oficiais do Canadá. No entanto, uma grande dúvida é se a família dele está vivendo na Austrália ou se apenas estavam lá de férias. Caso eles retornem para o Canadá, o
mesmo desafio que mencionamos para o Mackenzie pode se aplicar ao Jean-Luc, a distância. Será que Bluey conseguiria manter um relacionamento à distância que levasse ao casamento e ao nascimento do filhote? É algo bem difícil de acontecer, mas nunca podemos descartar nenhuma possibilidade. Desde os primeiros episódios de Bluey, podemos perceber que a relação entre Bluey e Mackenzie é muito especial, e essa proximidade só aumentou ao longo das temporadas. A primeira aparição do pequeno Border Collie é no episódio Morceguinha, onde ele está dormindo silenciosamente e não diz uma palavra. No entanto, observamos que Bluey olha para dentro do quarto, claramente direcionando sua atenção ao Mackenzie. Mais tarde no mesmo episódio, ela chega a sonhar com ele. Não é algo que acontece com qualquer personagem, pois se fosse apenas uma amizade comum, ela poderia ter sonhado com o Vinton ou o Salsicha. Ao longo da série, vemos Mackenzie frequentemente brincando com as meninas, sendo muitas vezes o único garoto em suas aventuras. Um exemplo claro é o episódio Jogo de Espionagem. Outro momento que destaca sua proximidade com a família de Bluey ocorre no episódio O Riacho, onde Bandit leva o grupo para explorar um rio. Mackenzie e Bluey acabam se aventurando juntos, com ele puxando a amiga pela mão para um lugar secreto. Mais tarde, os dois são vistos brincando novamente, reforçando a forte conexão entre eles. Na segunda temporada, o episódio Barco e Latido traz mais um indício de que o futuro dos dois está interligado. Aqui, Vinton chega a afirmar que Bluey e Mackenzie irão se casar no futuro. Além disso, vemos os dois formando um laço ainda mais forte ao se sentirem excluídos por amigos mais velhos, que parecem estar interessados em namoro. Quando a Calypso fala sobre as mudanças da vida após os 12 anos, muitos acreditam que ela esteja se referindo ao Capitão e a Mia, mas a alegoria pode muito bem representar Bluey e Mackenzie. O momento em que Bluey abraça Mackenzie no final desse episódio é significativo, mesmo com pequenas provocações entre os dois. Além de tudo isso que já falamos sobre o Border Collie amigo da Bluey, temos que lembrar que embora ele tenha crescido na Austrália junto com a Bluey e seus amigos, no episódio quem decide é revelado que a sua família é, na verdade, da Nova Zelândia. Durante a história, no finalzinho do episódio, vemos os pais de Mackenzie visitando a casa dos Ehlers para provocar eles e a família do Lac em uma competição amigável por conta de uma partida de rugby entre os dois países. O que torna essa informação importante é a possibilidade de que Mackenzie, no futuro ao crescer, decida voltar para o seu país de origem junto com seus pais ou até mesmo para estudar em uma universidade da Nova Zelândia. Isso, sem dúvida, dificultaria muito qualquer possibilidade de um relacionamento a longo prazo com a Bluey. E, por tabela, ficaria mais difícil dele ser o pai do pequeno filhote da cachorrinha azul que conhecemos no episódio Surpresa. Sem dúvidas, a relação especial deles também é evidenciada no episódio do aniversário da Bingo. Apesar de estarem cercados por vários amigos, Bluey e Mackenzie passam boa parte do tempo brincando apenas um com o outro. Essa dedicação mútua reforça ainda mais o vínculo dos dois. Ainda vamos falar de mais uma possibilidade de quem pode ser o pai do futuro filhote da Bluey, mas precisamos te avisar que se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo e venha fazer parte da nossa comunidade de fãs do desenho animado da Bluey e da sua família. Não gostamos de pensar muito nisto, mas é interessante imaginar que, além do Mackenzie e do Jean-Luc, talvez possa surgir um terceiro candidato como possível pai do filhote da nossa protagonista. Embora os dois personagens que conhecemos até agora possuam muitas qualidades, também existem algumas complicações que citamos e não podemos ignorar, como você vai perceber melhor a partir de agora. Pensando dessa forma, é totalmente plausível considerar que o pai do netinho Ehler seja, na verdade, um personagem que ainda não conhecemos. Naturalmente, a nossa protagonista irá crescer e, sendo assim, a Bluey poderia conhecê-lo em algum momento no futuro fora do seu círculo atual, quando ela fosse para uma nova escola cursar o colegial, ou quem sabe, assim como seus pais, talvez ela conheça o amor da sua vida durante seus anos de faculdade. E isso até que faz sentido, já que no episódio Surpresa, ao olharmos para o porta-retrato digital ao lado da porta de entrada da casa da família Ehler, podemos ver fotos que comprovam que Bluey se formou na universidade, o que abre a porta para ela ter encontrado essa pessoa especial enquanto estudava. Embora não seja algo que muitos fãs gostariam de imaginar, é uma possibilidade que reflete a vida real. Nem sempre os amores de infância se tornam relações sólidas no futuro, principalmente quando a distância é um fator determinante. O futuro da Bluey ainda é um mistério, e é por isso que especular sobre isso é tão divertido. E você o que acha? Qual desses três caminhos parece mais provável para o futuro da Bluey? Com novos episódios da quarta temporada a caminho, é possível que finalmente tenhamos uma resposta para essa grande dúvida. Enquanto isso, aproveite para assistir outros vídeos que temos no canal. Tem dois bem legais aparecendo agora para você escolher qual assistir primeiro. Valeu por acompanhar e até a próxima!